Hoje vamos começar a contemplar a espiritualidade bíblica do livro do Gênesis. E a nossa primeira catequese sobre este livro chama-se Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. E vamos começar esta meditação exatamente com o capítulo 1, o versículo 1 e 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Portanto, é com estas palavras que o escritor sagrado, inspirado pelo Divino Espírito Santo, introduz a narração da criação, saída diretamente das mãos de Deus. Portanto, sem haver nada. Portanto, Deus fez todas as coisas a partir do nada. Portanto, nada existia fora de Deus. Portanto, do nada, Deus chamou à vida todas as coisas. E é esta convicção que acompanha o povo judeu ao longo do Antigo Testamento, e nós temos um belo testemunho desta fé. Deus criou a partir do nada todas as coisas. Nós temos um belo testemunho no segundo livro dos Macabeus, naquela narrativa daquela valorosa mãe que num só dia ela perdeu os seus 7 filhos. E quando ela estava a exortar o mais novo, ela disse ao pequeno: contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez e que também o género humano surgiu da mesma forma. Portanto, sem nada pré-existente, Deus fez tudo. E esta noção, Deus criou tudo a partir do nada, está expresso numa linguagem bíblica, nesta frase: a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo. Portanto, vemos que a primeira ideia que o escritor sagrado quer nos dar é: Deus é omnipotente, Deus pode tudo. Portanto, é o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis, as coisas espirituais e materiais, tudo é fruto da omnipotência de Deus. Claro que a criação do nada é muito diferente da ação produtiva do homem. O homem faz muitas coisas, mas a partir de coisas já existentes. O homem não cria nada, o homem produz a partir de coisas existentes. E realmente a criação não é algo fora do tempo, mas a criação é o princípio, é com a criação que se dá o início do tempo. Portanto, a criação está integrada dentro da história da salvação. A criação a partir do nada é o início absoluto de todas as coisas. E este hino da criação, dos 7 dias, quer nos transmitir verdades de fé fundamentais. Há uma primeira coisa que as pessoas logo interpretam erradamente. Muita gente interpreta este texto como se Deus fizesse tudo em 7 dias, em uma semana. Não é o nosso tempo. Este hino da criação, se a gente for comparar, por exemplo, ao Ave de Fátima,
vemos que o Ave de Fátima tem quadras e um refrão. Este hino é um hino litúrgico, está dividido em 7 estrofes. E o refrão deste hino é: foi uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Foi uma tarde e uma manhã, segundo dia. Isto é o refrão deste hino. E nós vemos que este dia, que está aqui expresso, não é um dia como nós contamos, porque nunca o dia começa por uma tarde e uma manhã. É o contrário. O dia começa pela manhã e vai decorrendo até à tarde, a tarde declina e passa para a noite. Isto é que é um dia nosso. E, portanto, vemos que este hino da criação não significa que Deus fez a criação em 7 dias com 24 horas. E vemos, por exemplo, a marcação dos dias e dos anos e das semanas, que são feitos pelo calendário lunar ou pelo calendário solar. Vemos que o Sol e a Lua só foram criados no 4º dia deste hino. Portanto, o 1º, 2º e 3º, vemos que não tem nada a ver com os corpos celestes. Portanto, a primeira coisa que nós temos que compreender é que o Espírito Santo, por meio deste hino, que nós podemos comparar ao Ave de Fátima, portanto, há 7 estrofes e um refrão. Mas, com esta linguagem bíblica, com esta estrutura bíblica, o escritor sagrado iluminado pelo Espírito Santo quer nos mostrar verdades fundamentais de fé. A primeira coisa que ele nos quer apresentar é que cada criatura que saiu das mãos de Deus possui a sua bondade e a sua perfeição própria. Nós vemos, por exemplo, Deus chama à vida todas as coisas, distribuídas pelos 7 dias, pela força da palavra faça-se. E no final, Deus viu que era bom. Todas as coisas estão marcadas por esta palavra, Deus viu que era bom. Só há uma exceção, que é as trevas do 1º dia. Portanto, Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. E Deus viu que a luz era boa. Portanto, vocês vejam a criação do 1º dia. Portanto, Deus viu que a luz era boa. E aconteceu alguma coisa que houve uma separação. Deus separou a luz das trevas. E vemos que Deus nunca chama a estas trevas boas. E estas trevas do 1º dia não é a noite material. Porque a noite, o dia e a noite foram feitas no 4º dia. Portanto, a criação do 1º dia refere-se aos anjos. Todos foram criados como anjos da luz. Todos foram criados bons. Deus submeteu a uma prova e eles dividiram-se. E os que se separaram de Deus perderam a luz que tinham no momento da sua criação e transformaram-se em anjos das trevas. Portanto, nós vemos que é a única coisa que realmente Deus não viu que era bom. Pelo contrário, Deus separou os anjos maus dos anjos bons, e nós sabemos pelo livro do Apocalipse que nele não houve mais no céu lugar para eles. Portanto, vemos
que Deus do nada chamou todas as coisas e criou-as boas, com as suas perfeições próprias. Portanto, vemos que todas as criaturas, cada uma à sua maneira e cada uma segundo a sua espécie, cada uma segundo a sua natureza, reflete a bondade e reflete a beleza de Deus. Por isso, Deus espelha-se tanto nos anjos, como Deus se espelha no universo material, como Deus se espelha no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Segunda verdade fundamental, Deus cria seres diferentes. Portanto, vemos que os santos anjos são diferentes da criação material. Dentro da criação material, nós temos uma grande variedade no reino mineral, como no reino vegetal, como no reino animal. Nós temos uma grande diversidade de criaturas. Mas vemos que esta diversidade, esta diferença entre as criaturas, Deus não criou nenhuma delas autónoma, suficiente, autossuficiente, não. Deus criou nesta diversidade uma interdependência. Portanto, é nesta complementariedade das criaturas umas com as outras que mostra a harmonia e a beleza do universo, que a sabedoria divina ordenou. Terceira verdade de fé, pela ordem e pela harmonia que existe no mundo criado e pelas relações que os seres têm entre si, nós vemos que a beleza da criação reflete a beleza infinita do Criador. Comparemos uma coisa muito simples. Se nós vimos um quadro pintado por um pintor, e se o quadro realmente é bem feito, e se o quadro realmente nos toca a alma, nós imediatamente admiramos, a pessoa que o pintou tem talento. Também contemplando todo o universo à nossa volta, podemos contemplar como Deus é grande, como Deus é maravilhoso, como Deus é belo. E esta harmonia que existe na criação, que a mantém em ordem, o homem vai descobrindo através da descoberta das leis da natureza. Portanto, quando o homem descobre as leis da natureza, não é outra coisa que descobre a ordem que Deus imprimiu às suas criaturas para que tudo funcione numa perfeita harmonia, num perfeito equilíbrio. Outra verdade de fé, Deus começou a criar do menos perfeito para o mais perfeito. Portanto, Deus ama todas as criaturas, Deus ama as estrelas, como ama a terra, como ama as pedras, mesmo que eles pertencem ao reino mineral. São criaturas. E realmente a terra, o reino mineral, faz produzir as plantas. Portanto, o reino vegetal, com toda a beleza que existe nas árvores, nas plantas, há pouco vocês falaram
dos chás, pois Deus deu nas plantas propriedades medicinais. Portanto, vocês vejam como um reino suporta o outro. O reino mineral, a sua vida exterioriza-se pouco. A vida das plantas, das flores, das árvores é mais expressiva que o reino mineral. E por isso nós vemos que Deus começa a criar o menos perfeito para chegar ao mais perfeito. E esta hierarquia entre as criaturas, Jesus expressa no Evangelho. Por exemplo, quando ele nos fala da gente ter confiança em Deus Pai, ele diz, vós valeis mais do que os passarinhos. Ou um homem vale mais que uma ovelha. Portanto, Jesus fala disto no Evangelho de São Lucas, capítulo 12. E, por fim, o ponto alto da criação visível, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e colocou acima de todas as outras criaturas. Está escrito no versículo 26 do capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Portanto, vemos que nós podemos imaginar a criação como se fosse uma pirâmide. Deus realmente começa a criar de baixo para cima até chegar ao vértice desta pirâmide, que é o ser humano. O ser humano realmente é ele que o Senhor confia, é a ele que o Senhor confia a administração de toda a sua obra. Nós não somos donos da criação, somos administradores. A criação está posta ao nosso serviço, o máximo até a hora da morte. Tudo estava cá quando a gente nasceu e vamos deixar tudo quando a gente morrer. Nem sequer levamos o nosso corpo. Portanto, tudo nos é dado por acréscimo. Tudo é-nos dado por empréstimo. Até mesmo a nossa família, o Senhor nos empresta por algum tempo. Nós não somos donos. Se nós fôssemos donos, por exemplo, dos nossos filhos, não havia nenhuma mãe que enterrasse no funeral o seu filho. Qual era a mãe que deixava o seu filho ir? Mas não. Nós não somos donos de ninguém. E nesta obra que Deus fez, há uma ordem extraordinária antes, lembra-se que a gente está a falar da criação antes do pecado original. E qual era esta ordem? Portanto, existe uma perfeita relação entre os animais, as plantas e os minerais com o ser humano. Portanto, há uma harmonia perfeita. E isto está expresso pela bênção de Deus. Deus deu às criaturas a capacidade de gerar. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam. Este domínio que se fala aqui não é domínio que entendemos hoje, porque nós entendemos o domínio sob o conceito do pecado. Dominar significa tiranizar, oprimir.
usar a força para. Não, não é este sentido antes do pecado original. Portanto, este domínio, esta administração, nada desrespeitava a bondade de cada criatura. Não havia nenhum uso desordenado das coisas deste mundo. Portanto, o homem respeitava plenamente a interdependência que Deus colocou entre as criaturas, segundo a sua natureza. Por quê? Porque tudo lhe falava de Deus. Antes do pecado original, como todas as criaturas são um reflexo de Deus, o homem, ao contemplar a criação, via Deus presente nas coisas. Como o homem via Deus presente em si. Portanto, vemos esta ordem hierárquica entre as criaturas. Nós vemos isto expresso no versículo 29 e 30. Eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente. Isto será o vosso alimento. Todas as feras, todas as aves, e tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou como alimento a verdura das plantas, e assim se fez. Portanto, nós vemos o reino mineral, a terra, ela que faz germinar as plantas, e as plantas servem de alimento tanto para os animais como para o ser humano. Portanto, vemos, não havia nada que exprimisse morte. Não era preciso matar para comer. Não. Portanto, tanto nos animais como no homem, o reino vegetal era suficiente para alimentar todos. Nós temos aqui no reino vegetal todo o tipo de cereais, todo o tipo de plantas, que hoje dizemos saladas, todo o tipo de horta, todo o tipo de legumes. Portanto, tudo servia de alimento para o ser humano, como para como para os animais, e vemos que entre os animais não havia esta ferocidade de uns animais comerem os outros. E é interessante que o profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 6 a 8, se vocês forem ler esta passagem que o profeta Isaías fala, que nos tempos do Messias, a ursa pastará com a ovelha, o leão e o boi comerão feno. Portanto, esta linguagem bíblica fala como era a criação. Vocês leiam Isaías 11, 6, 8. Esta imagem é um breve esboço o que era no princípio, antes do pecado original. O Messias virá para restaurar todas as coisas e abrir também à criação um caminho de ressurreição. Também ela, no fim, vai ser glorificada. Também a criação, no fim, vai ser libertada de todas as consequências do pecado original. Tudo o que o pecado transtornou na criação, Jesus vai restaurar. Por isso, a ordem que existia na criação e que foi perdida, esta ordem vai ser restaurada pelo caminho de ressurreição que o Senhor abriu para nós. Portanto, o nosso corpo
que também faz parte desta criação, está sujeita às consequências do pecado. As doenças, as dores, o envelhecimento, a perda das forças, a deformação, os nossos ossos deformam pela doença. Nós perdemos as forças, perdemos as nossas capacidades. E vemos que a morte destina-se a pôr fim ao nosso corpo, esta condição de dor, de lágrimas, de doença, de luto. Portanto, a morte não é uma maldição, é um remédio para pôr fim a esta existência que o nosso corpo está sujeito. O nosso corpo é um grão de trigo que tem que ser lançado à terra para poder ressuscitar glorioso. Também a criação, no princípio, como o nosso corpo, no princípio não era assim. Mas o Senhor abriu para o nosso corpo a possibilidade dele no fim ressuscitar glorioso para a vida eterna, como também a criação vai ser restaurada, vai readquirir esta ordem primitiva. E por isso vemos que todo este estado imaculado, sem pecado, sem nenhuma consequência de pecado, o escritor sagrado termina no versículo 31 com esta frase: Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom, muito bom. Portanto, esta palavra muito bom exprime este estado imaculado de todas as coisas saídas diretamente da mão de Deus. E o ser humano, vemos que o ser humano, homem e mulher, Deus dá a eles uma atenção completamente diferente que deu às outras criaturas. Já no capítulo 2, no versículo 7, está escrito: o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou nas suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Portanto, vemos que pelo corpo o homem pertence à criação material, foi feito da argila. Mas o homem tem qualquer coisa que vem diretamente de Deus. Deus soprou nas suas narinas um hálito de vida e o homem tornou-se um ser vivente. Portanto, através do nosso espírito, através da nossa alma, com as suas capacidades. Quais são as capacidades da nossa alma? É a inteligência, a memória e a vontade. É estas três capacidades que nos torna um ser racional, diferente dos animais. Portanto, nós, com a nossa inteligência, podemos conhecer-nos a nós próprios, podemos conhecer o outro e podemos conhecer Deus. E pelo conhecimento que nós temos, podemos amar. Temos a capacidade de amar, de entrar em relação com Deus. E é isto que nos faz ser seres individuais, seres pessoais. E nós, pela nossa inteligência e pela nossa vontade, nós somos imagem de Deus. Mas vemos que Deus, ao soprar sobre as narinas o sopro de vida, ao criar para nós a alma, Deus na nossa alma colocou já, como aos anjos, a graça santificante, a vida
sobrenatural, que podíamos conservá-la ou perdê-la. Por isso é que estávamos em tempo de prova. Portanto, todos pela criação somos imagem, e Deus no princípio deu-nos a semelhança a Ele. E por isso vemos que nós possuímos, com a capacidade de conhecer e de amar, Deus deu-nos a liberdade. A liberdade, e pela liberdade de entrar em comunhão um com o outro. Portanto, nós vemos que o homem em Deus foi chamado a estar em comunhão com a mulher. Portanto, cada um cheio de Deus, cheio da graça de Deus, cada um imaculado em Deus, se conheciam, se amavam, como também conheciam toda a criação, a respeitavam e se serviam dela. Portanto, nós vemos que Deus criou realmente o ser humano para ser a ponte entre todo o universo e o Criador. Pontífice, a ponte racional. Portanto, todo o universo irracional não tem a inteligência, a memória e a vontade, não tem uma alma, tem vida, mas não tem uma alma racional. Portanto, pelo ser humano, toda a criação dava a sua resposta ao Criador. Portanto, em nome de toda a criação, em nome de todas as criaturas, o homem louvava Deus, o adorava, o glorificava, lhe agradecia. Portanto, vemos que o homem, em nome de todas as criaturas, dava a Deus aquela resposta que Deus esperava. Por isso, vemos esta beleza, esta harmonia que existia, vemos esta subordinação da criatura ao homem, nesta bela imagem bíblica, capítulo 2, versículos 19 e 20. Deus modelou do solo, tal como modelou o nosso corpo, na linguagem bíblica. Deus modelou do sol todas as feras selvagens, todas as aves do céu, e os conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. E cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. E o homem deu os nomes a todos os animais, a todas as aves e a todas as feras. Portanto, nós vemos o homem cunhou, marcou como se fosse um selo, cada criatura com um nome. Porquê? Porque com a sua inteligência iluminada por Deus, o homem conhecia a essência de cada criatura. E por isso dava o nome que correspondia. Portanto, vemos como este cunho, o homem cunhou cada ser com uma palavra, com um nome. E por isso nós podemos dizer que o primeiro cunho que Deus entregou ao homem foi o cunho da palavra, como uma imagem do verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é a palavra do Pai, que é a palavra divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Dentro da criação, o homem é portador da palavra, a palavra que marca cada criatura. Mas a palavra só
está incompleto. E vemos este cunho incompleto no versículo 22. Para o homem, Deus não encontrou entre os animais que criara a auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma das suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, modelou uma mulher. Portanto, isto é uma parábola, é uma linguagem bíblica. Porque, por exemplo, antigamente dizia-se o homem tem uma costela a menos que a mulher. Mas se nós virmos um esqueleto de um homem e um esqueleto de uma mulher, tem as mesmas costelas, não falta nada. Nem a mulher tem uma costela a mais, nem o homem uma costela a menos. Portanto, esta linguagem bíblica não deve ser interpretada à letra. Nós temos que compreender o que é que o Espírito Santo nos quer dizer sobre esta imagem da costela. Em primeiro lugar, quer falar da igualdade, da dignidade entre o ser homem e o ser mulher, apesar de haver uma diversidade no corpo. O homem tem uma anatomia própria do ser masculino, a mulher tem uma anatomia própria do ser feminino. Mas em dignidade humana, os dois são imagem e semelhança. E esta igualdade em dignidade está expressa exatamente sob a imagem da costela. Vocês vejam no nosso corpo a parte estática, sólida do nosso corpo, é os ossos. É os ossos que nos dão esta forma que nós temos. É os ossos. E vemos que os ossos é uma parte sólida e que mantém a nossa estrutura. E vemos que todos os ossos realmente estão no seu lugar. Por exemplo, o crânio. O crânio realmente está e a gente vê que ele mantém sempre a sua estrutura. Como os ossos do braço, mantém sempre na sua estrutura. Mas há só uma exceção no nosso corpo. São as costelas. As costelas é o único osso que é sólido, mas não tem esta rigidez. Eles têm uma maleabilidade. As costelas estão sempre em movimento cada vez que nós respiramos. E as costelas é o único osso que, quando se quebra, não pode ser ligado. Por quê? Porque tem que manter sempre este movimento que lhe dá a nossa respiração. Portanto, dentro de todo o nosso esqueleto, a costela é o único osso que é maleável e que tem esta capacidade de movimentar-se com a respiração, e a costela é a única caixa que protege os pulmões e o coração. Por isso, vemos, Deus fez a mulher da costela, quer dizer, do osso que é maleável e que guarda o coração. Deus não fez a mulher nem do osso da cabeça, nem do osso dos pés, mas daquele osso que está próximo do coração. Portanto, a união entre homem e mulher só é possível pelo coração. E com esta maleabilidade, com esta flexibilidade,
própria e única da costela. Por isso, o Espírito Santo quer realmente nos dar através desta imagem, um sentido muito profundo para nós compreendermos. E vemos, ao cunho da palavra do homem, Deus dá no coração de Eva algo completamente diferente que nunca existiu. Deus deu ao ser da mulher a força do amor transformante. Realmente, este amor que Deus colocou no ser de Eva, imaculada, realmente foi algo que preencheu de tal maneira a criação e de tal maneira o homem que ele realmente cantou este hino de louvor. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á mulher porque foi tirada do homem. Realmente nós vemos que esta graça que o Senhor dá à mulher, do amor que transforma, que toca, que aquece, realmente Deus, com o pecado original, não tirou esta graça. E nós vemos, tanto na história da salvação como na história humana, sempre, em todas as nações, aparecem nos momentos mais cruciais, sempre uma mulher. Sempre. Como na história da salvação, na plenitude dos tempos, nós temos a figura da Santíssima Virgem, que é o grande canal que Deus se serve para nos dar o seu Filho. Por isso, nós vemos que nesta relação, homem e mulher, não há nada de pecaminoso, não há nada como é que é dizer, não há nada contaminado. Realmente está tudo cheio da graça de Deus, tudo na integridade. E vemos que nesta desigualdade no ser e igualdade na dignidade, Deus dá uma bênção, dá a bênção da vida. Assim como ele deu aos animais de crescer, como deu às plantas de se multiplicarem pela semente, as aves de fruto, todas as plantas produzem sementes para realmente se multiplicarem. Deus também dá a bênção da vida. E esta unidade primitiva era tão grande que o Senhor diz-nos: o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, e os dois são um. Um. Não são mais dois, são um. Portanto, nós vemos esta unidade primitiva. O Senhor vai, por causa do pecado original, o Senhor vai pedir ao Pai na quinta-feira santa de novo esta graça. Pai, que eles sejam um como nós somos um. Portanto, a unidade que Deus quis imprimir no casal e que o pecado original destruiu, realmente Deus quer restaurar com a obra da redenção. Por isso, quando falam a Jesus do divórcio, Jesus fala, mas no princípio não era assim. Portanto, Jesus vai restaurar a ordem e a harmonia primitiva, mesmo se estamos sob o regime do pecado. Mas também agora, pela redenção, estamos sob o regime da graça. E por isso
podemos recapitular que no homem Deus deu o cunho da palavra, na mulher o amor que transforma, que aquece, que acalenta, e nos dois juntos deu o cunho da vida. Portanto, claro que isto é mais uma maneira humana de falar, porque é mais uma forma de atribuir, da mesma maneira que, por exemplo, atribuímos a criação ao Pai, a redenção ao Filho, a santificação ao Espírito Santo, mas cada uma destas obras é a Trindade quem age. Também no coração do homem, também no ser de Adão, havia a palavra, havia o amor e a capacidade da vida. Como também na mulher, havia a palavra, havia o amor e havia a capacidade da vida. Mas vemos que dos três, há um que é mais forte, o amor que transforma em Eva, um que é mais forte, a palavra em Adão, e nos dois, não pode haver só um para gerar a vida, é os dois que geram a vida. E por isso nós podemos ver neste cunho vocacional primitivo, no amor que transforma no coração de Eva, podemos ver aí um reflexo direto do Divino Espírito Santo. No cunho da palavra em Adão, podemos ver aí já um reflexo do Verbo Divino. E no dom da vida, na união de ambos, podemos vê-los como trono do Pai. Portanto, o Pai cria diretamente para uma alma, para aquele corpo que é concebido. Portanto, é importante, só para terminar, que nós não nos esqueçamos que Deus é Espírito. Nós não vamos dizer que Deus é homem ou que Deus é mulher. Não. Não podemos dizer, o Espírito Santo é mulher. Não, não é isso. Deus não tem sexo. Deus não tem sexo. A nossa alma não tem sexo. Ela torna-se masculina quando ela está unida a um corpo masculino. A nossa alma torna-se feminina quando está unida a um corpo feminino e que nos faz ser homem ou mulher. E quando a alma se separa do corpo, não deixamos de ser homem ou mulher, mas sem o corpo. Por isso é importante que nós compreendemos esta atribuição que Deus deixa-se espelhar tanto no homem, pelo homem, como Deus deixa-se espelhar pela mulher. E isto é tão verdade que nos profetas Deus mostra o seu amor por nós através do amor do Pai. Ele diz no profeta Oseias, capítulo 11, o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Fui eu, contudo, que ensinei Efraim a caminhar. Eu os tomei em meus braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra o rosto. Eu me inclinava para ele e o alimentava. Portanto, Deus compara-se aqui à ação do amor do Pai para com o Filho. Como também no profeta Isaías, Deus mostra o seu amor através do coração da mãe. Isaías capítulo 49.
Por acaso uma mulher se esquecerá da criancinha de peito? Não se compadecerá ela do filho do seu ventre? Ainda que as mulheres se esquecessem, eu não me esqueceria de ti. Para provar o seu amor incondicional por nós, Deus realmente apresenta o amor da mãe. Infelizmente, agora é que nós temos o aborto, temos tanta coisa que a gente vê, que deturpa o que é o verdadeiro amor de mãe. Mas vemos quando este amor de mãe não estava perturbado com o que é hoje, vemos que Deus mostra que é impossível uma mulher esquecer-se do seu filho. Ainda que isto acontecesse, eu não me esqueceria de ti. Portanto, vocês vejam através destes dois exemplos como Deus se deixa espelhar, mesmo sendo Ele Espírito, Deus mostra o seu amor através destes dois amores que são os mais santos, que são os mais perfeitos e os mais sublimes que existem na face da terra. E é por isso que Deus realmente nos quer dizer: Deus é amor.